Bonjour! Eu sou Ingrid Coimbra, chefe de patisserie na Escola Le Cordon Bleu de São Paulo e hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma deliciosa receita de caramelo mou. Vamos lá? Bom, para o início do nosso caramelo, eu vou colocar na panela o creme de leite, para ele já ir aquecendo. Na outra panela eu vou colocar o açúcar. A água. E a glucose. Deixo o meu açúcar misturar bem na água e vou ligar meu fogo em fogo médio. Nesse meio tempo, o que eu vou observar é a velocidade com que meu caramelo vai ganhando cor. A intenção é que ele comece o cozimento de maneira mais lenta, para não correr o risco de aparecer pontos queimados. O ponto do nosso caramelo vai ser um ponto em cor âmbar, para também não trazer amargor para a receita. Evito de mexer. Eu vou vendo que já estão se formando algumas bolhas, que é quando ele vai começar a ferver. Nesse ponto, eu não preciso aferir temperatura. É só na segunda etapa dele e observando sempre o creme de leite. Ele não vai entrar aqui nessa mistura gelado, porque senão quando ele entrar em contato com o caramelo, ele vai empedrar o nosso açúcar. Mexemos suavemente. E esse processo vai demorar, em média, uns 20 minutinhos, que é o tempo da evaporação da água que a gente tem aqui no nosso caramelo. Quando você usa em uma receita um caramelo que não é um caramelo seco, que contém água, você vai deixar ele quietinho e não vai mexer, porque senão ele vai começar a cristalizar, né? O ideal é que a gente tenha uma panela muito bem limpa, né? E não entre em contato com nenhum tipo de sujidade. Senão você vai perder a base do seu caramelo. Se for mexer, pode mexer sempre sem uma espátula, só para ele continuar dissolvendo aqui o açúcar. E aqui, meu creme de leite começou a ferver, eu vou tirar ele do fogo. O nosso objetivo nessa receita é obter um ponto de caramelo onde ele tenha sabor, né? E não perca as características. Após o meu creme de leite ferver, eu vou acrescentar aqui a minha baunilha. Aqui o nosso saborizante predominante que a gente quer o sabor no nosso caramelo é a baunilha. Aqui você pode, é opcional, pode se usar tanto em líquido quanto extrato e a própria baunilha, né? No final do nosso caramelo você vai sentir notas de baunilha, só que a predominância será sempre o sabor acentuado do nosso caramelo. Ao final dessa receita, o que eu quero é um caramelo puxa-puxa, né? Aquele de balinha, e que dê para eu cortar, né? Para embalar, para cortar, para banhar no chocolate. A história do caramelo é uma história interessante, onde lá no século XIX, as freiras e donas de casa que precisavam levantar uma renda, vendiam e comercializavam assim em feirinhas de rua. E foi assim que elas conseguiram, né, dar um engajamento maior ao caramelo.
Chegou-se um tempo onde ele era um produto que só a realeza comia, só a realeza poderia provar. E por esse motivo, eles começaram a vender em feirinhas de rua para a população também poder conhecer. Existem várias histórias, né? Vários nichos de histórias dentro do caramelo. E uma das que mais aparecem é justamente essa questão das freiras, as adaptações que foram feitas. Antes não ia tanto creme de leite, ia leite. Então, assim, foi uma vertente de caramelos muito diferentes que surgiu desde o século XIX até hoje. E ainda hoje, mesmo estando mais popular, ele ainda tem várias modificações, receitas diferentes, sabores diferentes e pode ser usado em muitas ocasiões, né? A gente vê muito em doces de festa, casamentos e afins. Aqui meu caramelo está começando a ganhar cor. Aí é o momento onde eu vou tomar um pouquinho mais de atenção, verificar se o meu creme de leite ainda está morninho, na temperatura que eu preciso. Quando ele começa a diminuir as bolhas assim na panela, né, você vê que ele vai começando a ganhar um pouquinho mais de cor. E a fumaça dele também levanta. A gente vai abaixar um pouquinho o nosso fogo e levemente vai colocar o creme de leite. Deixa abaixar. E coloca a segunda parte. Sempre vai colocando devagar, para não correr o risco dele derramar. Aqui a gente vai misturar ele, mexer bastante, deixar ele cozinhar. E nessa parte a gente vai entrar com o termômetro. Nós vamos esperar que ele chegue na temperatura de 120 graus, 118 a 120. E quando chegar nessa parte, a gente vai acrescentar as castanhas e a flor de sal. Aqui a gente já tem a base, né, da bala de caramelo e o saborizante sempre vem a partir dessa etapa. Demora um pouquinho, vai ser mais ou menos uns 15 minutos até ele chegar na temperatura ideal e também vai depender do fogão. Vai mexendo sempre do meio para fora e fazendo riscos na panela para você sentir se o seu fundo da panela não está queimando. Quando ele está quase atingindo a temperatura, a gente pode notar que ele vai descolando dos cantos da panela. E quando você passa a espátula, ele já faz uma pequena divisória no meio. Temos o nosso caramelo a 118 graus. Ele abre o meio e solta totalmente dos cantos da panela. A gente vai esperar essas bolhas dele abaixar. Colocar a flor de sal. As castanhas. Quando ele não levantar mais bolhas, a gente acrescenta a nossa manteiga fria. Que ela fria vai ajudar na textura do nosso caramelo. Aqui, vocês vão homogeneizar ele com toda a manteiga, até que você passe a espátula no fundo da panela e ela mostre 100% aqui. Tá feito.
A gente vai virar aqui nesse frame. Pode ser um aro, pode ser uma forma. Se for colocar numa forma, pode untá-la com óleo. Vai espalhando para chegar até as pontas. Encaixa a castanha. Dá uma batidinha para ele terminar de espalhar. Nós vamos deixar ele descansar mais ou menos 2 horas, até que ele esteja frio e pronto para o corte. Nossa segunda parte tá um pouquinho menos. Eu poderia ter colocado todo aqui, porém vai ficar muito alto e não é a intenção. Eu estou dividindo em 2. Passado 2 horas, eu já tenho aqui a minha base pronta. Esse daqui é o mesmo que eu acabei de fazer, que é o de castanhas. Mas vocês também podem fazer a opção sem as castanhas. Ele só vai ficar um pouquinho mais liso, mas a base de sabor é absolutamente a mesma. Aqui no de castanha a gente vai ter um pouquinho mais de textura e sabores agregados das próprias castanhas. Agora eu vou tirá-lo do meu molde. Nesse daqui a gente tem um caramelo com pedaços, né? Então eu vou virar ele aqui na minha tábua. Essa versão eu corto em tamanhos um pouco maiores, pois esse será banhado no chocolate. Ele tem textura, mas ele não cola na mão. Só que se você puxar, ele faz o nosso caramelo puxa-puxa que a gente tanto quer. Se você tiver em um lugar muito quente, talvez ele vá dificultar no momento do corte. E quando vocês colocarem no recipiente, vocês podem passar óleo ou colocar em cima de um sulpá. Agora nós vamos começar com a parte de decorações. Primeiro eu vou começar com o de castanhas. Eu vou banhar ele no chocolate. Esse chocolate já veio derretido e temperado. E aqui eu vou dar várias formas às decorações. Eu vou deitar o meu caramelo dentro do chocolate. Vou tirar o excesso, já trazendo para a ponta do garfo. Aqui é um garfo próprio para banho de chocolate, mas vocês também podem usar o garfo comum. E vou
dispô-lo aqui sobre o meu acetato. Para facilitar o meu trabalho, eu vou jogar ele no meio do chocolate, empurrar e subir com ele, que ele já volta todo banhado. E repito o processo, bato no chocolate para tirar o excesso, raspo na borda do meu bowl e disponho sobre um acetato. Acetato pode ser o acetato, pode ser um papel manteiga, pode ser numa base untada com manteiga, o que você tiver mais facilidade. Eu vou esperar eles começarem a cristalizar um pouco para eu poder colocar as decorações. Aqui eu vou pegar do primeiro que eu banhei e vou decorar com um pouquinho de flor de sal. Os outros também já começam a diminuir o brilho. E eu vou colocar uma folhinha de ouro na pontinha. Ela vai nos trazer um toquezinho mais moderno, mais sutil. E nos outros dois eu vou passar o garfinho, deixar um pouco. E subir, para causar esse efeito de ondulação no chocolate. Agora nós vamos aproveitar a nossa segunda base para fazer as balinhas de caramelo. Eu vou cortá-las um pouco menor do que as de castanha. E vou embalar elas num papel manteiga, que depois de um tempinho, se ela começar a melar, não vai manchar o nosso papel celofane. O caramelo ele pode ser conservado em temperatura ambiente. A gente evita ao máximo levá-lo em geladeira, a não ser que o local esteja muito quente. Para a balinha, a gente sempre tenta manter um tamanho um pouco menor, que dê para comer em uma mordida só. E aqui, dessa maneira, a gente também ajuda a conservar. Como ele vai estar embalado, ele não vai pegar tanto a umidade que a gente tiver no ar. Vai depender bastante também do dia. Se tiver num dia muito quente,
Tenta mantê-lo de maneira mais conservada, pode fechar em um pote. E você terá ele seguramente 2 dias. No terceiro dia ele já vai começar a melar um pouquinho. Só que no papel manteiga você ainda consegue manuseá-lo de maneira mais segura, sem sujar tanto. Aqui nós já temos nossas versões finalizadas, as balinhas e os banhados. Fiz algumas decorações diferentes de um pro outro, né? Esse daqui a gente tem um pouco de pó dourado, o liso, o decorado com garfo e o da flor de sal. Vou morder um para vocês entenderem como que tá isso daqui. E é esse o resultado que a gente quer. O caramelo mole, puxa, extremamente saboroso. Bon appétit e bienvenue à Le Mont Le Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes ensinará uma deliciosa receita para vocês. Não percam! Merci!